Bem, no vídeo anterior, eu mostrei a vocês como fazer para transferir uma pence, a pence tradicional de uma base, né, para poder fazer um modelo utilizando a alteração da posição da pence, né, o que a gente chama de transferência de pence. Então eu utilizei uma base daqui do corpo frente feminino, certo? A base do corpo frente feminino, tamanho 40. E aí, essa parte que está toda de fita foi os locais onde eu recortei para demonstrar no vídeo anterior. Aonde eu recortei a pence tradicional, que é a pence da cintura, da minha base. Eliminei essa pence, certo? Eliminei o volume de tecido que tinha existente nessa pence. E feito isso, o que é que eu posso fazer? Eu posso agora transferir esse volume que está aqui para qualquer posição da minha peça, fazendo assim com que eu tenha a possibilidade de alterar a posição de minha pence e, consequentemente, brincar, né, ter possibilidade de fazer uma peça com pences em posições diferentes. Então, por exemplo, aqui agora ela veio para cá, para essa posição, né, eu fechando lá, a fita com cuidado para não rasgar o molde, né? Fechando a de cá, eu já abri outra aqui dessa lateral e assim sucessivamente em todas essas partes que estão riscadas aqui nesse molde. Eu posso transferir para onde eu quiser essa pence, contanto que sempre termine no ápice do busto, certo? Feito isso aqui, eu já tenho aqui alguns moldes aonde eu fiz isso. Então aqui a primeira, esse molde também, é um molde de frente, aonde eu transferi a minha pence tradicional, que era aqui na cintura, eu fechei ela aqui e abri para cá. Sendo que, qual é a diferença agora? Percebam que essa pence agora está curva, né? O que foi que eu fiz? Eu fiz com que a minha pence, que ia ser deslocada para o pescoço, né, para o centro do degolo, lá no centro frente, que ela fosse curva. Ó, ela continua lá, o bojo tá aqui, certo? Porém, essa minha linha eu tracei curva, eu não tracei reta, ok? Deixa eu posicionar assim, ó. Ela tá vindo pro centro do degolo frente, porém, eu fiz ela curva, ó lá. Ela está curva, certo? E aí eu fiz também no papel dobrado, para que eu pudesse visualizar essa peça toda. Então, essa peça, ela vai ter... o volume da pence vai estar localizado aqui para o centro do degolo frente. Um outro exemplo que eu fiz já foi um modelo assimétrico. Percebam que aí eu joguei fechei as duas pences da cintura, certo? E desloquei elas para a lateral, para uma lateral só. Então perceba que essa pence aqui do lado direito, eu desloquei ela para cá, ela tá aqui, ó, se eu fechar aqui, ela vai estar aqui na cava da peça, certo? E a de cá de cima, que é uma pence maior, eu desloquei ela para a ponta do ombro, certo? E aí ficaram duas pences vinda todas duas para a mesma lateral, se tornando um molde assimétrico. Depois que eu fiz isso aqui, o que foi que eu fiz? Eu destrinchei essa modelagem. Além de fazer esses recortes, eu quis destrinchar. Além de fazer a transferência de pence, eu fiz os recortes. Então, vou mostrar a vocês. Esse de cá, um minutinho só. Ó, perceba essa parte daqui, eu recortei um molde. Essa parte é a de cá, dessa lateral, outro molde. Já seria até margem de costuras também. E esse daqui é esse do lado de cá. Então percebam o que foi que eu fiz. Além da inserção, ou melhor, além da transferência de pence, não é? Aonde eu defini para onde é que vai o volume que sobra nesse tecido, desse corpinho, né, para poder formar os bojos.
né, formar o busto, eu recortei cada parte, recortei em partes para poder me dar a possibilidade de poder brincar com tecidos, com estampa e não unicamente deixar a pence. Porque às vezes quando a pence tá assim, às vezes o acabamento não fica legal na hora da costura. Então por esse motivo eu resolvi dividir. E é isso que eu dou de sugestão a vocês, dividir os moldes. Então para esse modelo que eu mostrei agora, o modelo assimétrico, ele é composto de 3 moldes, certo? 3 partes, certo? Essa frente, aonde eles vão se unir. Perceba, eu coloquei piques, ó, aqui laranjinha, ó, tá vendo? No ápice do busto, eu coloquei piques de união para poder ajudar na hora da montagem. Do lado de cá também, ó. Botei 2 para indicar que é o lado oposto, para na hora da montagem facilitar. E coloquei as margens de costura, margem de costura de 1 centímetro. Coloquei a posição do fio, coloquei a identificação do molde, referente a cada parte. Isso aqui é lateral esquerda frente, centro frente e aqui é a lateral direita frente, certo? Eu coloquei essas identificações e quantas vezes eu vou precisar cortar no tecido para montar essa peça. Com relação ao primeiro exemplo que eu mostrei, sim, peraí, concluindo aí, então depois eu cortei em tecido, utilizei um tecido estampado, né, para poder ficar mais fácil de observar o recorte. Então essa parte aqui, essa aqui do molde, ó, essa aqui tá inserida aqui, tá? A partezinha da lateral tá aqui. E essa parte de cá, certo? Então eu obtive essa frente. Vou mostrar o outro agora. E foi esse daqui, né? Esse primeiro caso que eu mostrei a vocês há pouco. Aqui tá o molde do centro que eu dividi, né? Dividi as partes. Perceba que aqui eu fiz um traçado. Depois que eu abri a pence, eu defini aonde ia ser o recorte, aonde que eu ia dividir esses moldes. Certo? É importante que nesse momento de divisão eu passe pelo ápice para poder eu conseguir planificar esse molde. Certo? Então aqui, ó, eu dividi aqui, marquei os piques de encontro, tem 2 piques aqui em cima e tem um pique também aqui no ápice do busto, certo? E fiz o molde. Então aqui tá o molde do centro, com margem de costura, a posição do pique daqui transferir para cá, tá aqui marcadinho, tá? E esse lado de cá é esse daqui, com margem de costura também, e a posição do pique. Então essa parte aqui vai se encontrar com essa parte de cá no momento da costura, certo? Como ele é um molde simétrico, foi o que eu fiz, eu resolvi fazer logo ele inteiro, o centro-frente inteiro, tá? E aqui essa parte do recorte lateral eu fiz um molde só, por quê? Porque eu vou cortar 2 vezes no tecido, né? Uma pro lado direito e uma pro lado esquerdo. Então não preciso fazer 2 moldes, é um molde só. No entanto, eu vou cortar ele, um par dele, para poder fazer o lado direito e o lado esquerdo dessa frente, ok?